Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, mais uma análise de mercado e bilheteria com o fracasso de Abigail e a pergunta: o público não está interessado nessa reimaginação de clássicos do universo de monstros da Universal, especialmente quando existem releituras e quando filmes servem como base para novas histórias? Vamos lá. Na década de 1930, nós tivemos o popular universo de monstros com Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, dentre outras entradas e estabelecimento de uma grande franquia. Nos últimos 20 anos, a Universal tentou de algumas formas resgatar esse interesse pelos monstros com perspectivas diferentes. Primeiro, com grandes investimentos, então filmes que superavam 100 milhões de dólares que tiveram números muito ruins de bilheteria. E nos últimos 5 anos, especialmente, uma ideia de fazer investimentos menores e de tentar conseguir projeção e repercussão. E aí você pode fazer releituras de Frankenstein, Drácula, como é o caso de Abigail, que leva em conta uma base, de A Filha de Drácula, pelo menos quanto à premissa, e falei isso na minha crítica, vou deixar o link como recomendação, e outros projetos que acabaram sendo anunciados. Chloe Zhao vai fazer um Drácula, e diz que é uma reinvenção de Drácula. James Wan está com um filme de Frankenstein, também em produção. Então a grande pergunta é, o que acontece? Por que essas releituras realmente elas não estão conseguindo apelo com o público? De todos os casos, o único filme que conseguiu números extraordinários é esse que está na tela, O Homem Invisível, de 2020, estrelado pela Elisabeth Moss, que foi alvo da live desse último sábado aqui no canal. Eu vou deixar também a recomendação para quem não assistiu a live, e que a Elisabeth Moss fala que está tudo pronto para começar uma sequência, eles têm tudo certinho aí para continuar também com esse projeto, porque é um projeto de enorme sucesso financeiro, baixo investimento, grande bilheteria. A estratégia era de conseguir trazer releituras, e Renfield, no ano passado, foi um grande fiasco pelo custo de produção, e era um custo muito elevado, mais de 65 milhões de dólares para um resultado total de 26 milhões de dólares bruto de bilheteria, ou seja, esse filme deixou um prejuízo e tanto para a distribuidora, não começou a pagar as contas, e você tem Nicolas Cage, uma releitura de Drácula também, e não deu certo. Falei recentemente aqui no canal sobre o próprio caso de A Última Viagem do Deméter, que também buscava essa releitura e não conseguiu público. E aí a gente passa para o ponto de interesse que eu acredito que acaba lidando com Abigail, que fala sobre a classificação indicativa. Mais cedo nesse ano, quando Lisa Frankenstein acabou sendo lançado, o filme passou por problemas gravíssimos no mercado internacional para não conseguir vincular a distribuição com um mercado fora dos Estados Unidos, porque a bilheteria nos Estados Unidos foi muito ruim. E aí, mesmo assim, você passando por um outro gênero, em que busca uma releitura, busca uma reinvenção, não existe apelo. Os monstros da Universal não são mais populares? O que falta e o porquê que um filme como Abigail, que tem diretores que conseguiram um sucesso recente no terror, não conseguem prosperar na bilheteria? Veja, Abigail tem um custo de 28 milhões de dólares de produção, entre 28 e 30 milhões de dólares de produção. Recém conseguiu 28 milhões de dólares de bilheteria. Esse filme também vai deixar um prejuízo e tanto para a Universal. O que faltou com Abigail? Faltou marketing? Bom, eles colocaram praticamente todas as surpresas do filme no trailer, então não existia surpresa nenhuma. Se você até viu pôsteres alternativos, já sabia mais ou menos o que ia acontecer no filme. O material de marketing foi agressivo, ou seja, não faltou divulgação. Na medida do possível, eles vincularam trailers, propagandas. O que faltou para Abigail, na minha opinião, foi conseguir contato com um público do terror que exige esse engajamento com a classificação indicativa maior. Porque hoje, para um mundo que no cinema acaba prezando o que eu chamo de método Blumhouse, produções baratas PG-13, Abigail é um contraste tanto quando você tem uma classificação indicativa maior, R, que acaba sendo um limitador em vários mercados, especialmente nos Estados Unidos, e não consegue trabalhar e levar o público ao cinema. Então, apesar desse filme depois, posteriormente, ele pode ser lançado no streaming e pode ter uma repercussão, o prejuízo é muito grande. Então, em todos esses casos que eu falei,
especialmente Abigail Haenfeld, os produtores diziam, olha, com uma boa bilheteria nós podemos fazer sequências, e nós queremos explorar esse universo de monstros da Universal renovado. E quando eles falam renovado é para releituras, e simplesmente não está dando certo. Será que o público não gosta das releituras e quer mais filmes originais? Nós teremos uma prova muito em breve, porque eu lembro que existe uma versão de Drácula da Chloe Zhao em produção, e a Chloe Zhao fala que vai trazer novos ares para o Conde Drácula, e a versão do Frankenstein, que o James Wan já falou que é uma releitura pessoal de Frankenstein. Então, assim, se não der certo com o Drácula e Frankenstein, não tem por que dar certo com esses filmes menores. São longas que eles precisariam de repercussão, precisariam conseguir também mais público e simplesmente não existe interesse. Os prejuízos são cada vez maiores. E não estamos falando de uma distribuidora que não tem como levar os seus filmes para o mercado internacional. Como eu citei, a Universal em muitos mercados simplesmente descartou Lisa Frankenstein da janela depois do lançamento muito, muito ruim nos Estados Unidos. E para Abigail, colocou em vários mercados e na semana 2 o filme perdeu várias salas, apesar de ser um filme de terror, apesar do público fiel do terror também. Então, a curto prazo, o método Blumhouse é o método de sucesso, é o método que todo mundo quer seguir, é o método de filmes de terror que acabam sendo muito baratos, que eles acabam arranjando alguma repercussão, e você gasta 10 milhões de dólares e facilmente atinge 50 milhões de dólares. Por quê? Porque tem uma classificação indicativa menor. Filmes como Abigail, ainda que você leve em conta diretor, ainda que você leve em conta elenco, existia muita expectativa por conta da presença da Melissa Barrera aqui no filme, muitas vezes não é o suficiente. E ainda que exista um marketing agressivo, leia-se contar todo o filme no trailer, e Abigail tem toda uma parte inicial de tensão que ela já está no trailer ali, o que acontece, às vezes não vale a pena também, porque o público ele está interessado em outras coisas, e o público está muito seletivo. Eu sempre falo no canal que a ida ao cinema, hoje é um evento, é muito caro o deslocamento, o transporte é muito caro, e você tem toda uma questão muito especial também sobre o que você vai assistir no cinema, o que vale a pena assistir no cinema e o que vale a pena assistir em casa. O que dá para notar, especialmente nos fracassos de 2023 e 2024, repetindo, Haenfeld, A Última Viagem do Demeter, Lisa Frankenstein e Abigail, é de que parte do público nota que filmes desse tipo são filmes para assistir em casa, são filmes para catálogo de streaming, só que o custo é muito elevado. E com um custo muito elevado, o retorno ele se torna necessário. Se não der certo com Drácula e com Frankenstein, não tem como dar certo com qualquer outra releitura, na minha opinião. E vamos continuar, claro, discutindo mais sobre isso também em vídeos especiais e lives. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!